Então, para quem não me conhece, eu me chamo Jéssica Camila, sou contadora, pós-graduada em Direito Trabalhista e Previdenciário, estou aí na minha transição de carreira para a perícia. Quem não assistiu às aulas anteriores, está salvo aqui no meu canal no YouTube, pode estar consultando aqui para poder se familiarizar com o que nós vamos falar aqui na aula 3, tá bom? Hoje nós vamos tratar sobre o salário hora, sobre o salário dia, a regra das faltas e o vale transporte, ok? Sei que na aula passada ficaram algumas dúvidas, a gente vai estar recapitulando um pouquinho do que nós falamos na aula passada, tá certo? E qualquer dúvida vocês podem deixar aí no chat, que não tem problema, que daqui a pouquinho eu respondo. A duração a previsão de duração é de 1 hora, vamos tentar, né, atingir a meta de 1 hora aí. E vamos lá, vamos começar, vamos dar início à nossa aula. Então vamos lá, gente, vamos recapitular o que nós vimos na aula anterior. Na aula anterior nós aprendemos sobre a nossa jornada de trabalho, como achar a nossa escala diária, como achar a nossa escala semanal, como achar a nossa escala mensal. Que nós vimos a importância de nós acharmos, sabermos calcular isso para a gente saber quantas horas a gente trabalha por dia, quantas horas a gente trabalha por semana e quantas horas nós trabalhamos mensalmente. Para que serve isso? Nós vamos ver com mais clareza hoje quando nós aprendermos sobre as faltas, sobre o seu salário dia, sobre o seu salário hora, ok? Então vamos só relembrar. Como é que eu acho minha escala por dia? Eu pego a minha saída, menos a minha entrada, menos o horário do meu almoço. Recordam disso? Como é que eu acho a minha escala semanal? Eu pego a minha escala diária, que eu acabei de achar no item anterior, vezes a quantidade de dias da semana que eu trabalho. E como é que eu acho a minha escala mensal? Eu pego a minha escala semanal, que eu achei no item anterior, e multiplico por 5 semanas, que eu vou ter a minha escala mensal. Claro que isso é se você não souber qual que é a sua escala mensal. Se a empresa já te forneceu, se você já tem consciência dessa informação, tudo bem, a gente já parte direto para a escala mensal para os próximos passos que nós vamos tratar hoje na aula 3, perfeito? Então vamos lá. Vamos voltar no exemplo de Maria, só para vocês se recordarem um pouquinho sobre a situação, para a gente pegar esse gancho aí novamente. Maria, ela trabalha de 8 às 17, com intervalo de meio-dia às 13, de segunda a sexta-feira. Nós vimos esse exemplo da Maria algumas vezes na aula anterior, certo? Então, como é que a gente acha a escala diária? Não vou entrar no mérito de conversão hoje, tá, gente? Eu sei que ficou muita dúvida por causa da questão de conversão. A conversão ela é um pouquinho complexa mesmo, mas eu só precisava passar a conversão na aula anterior para vocês verem que o cálculo não é simplesmente multiplicar a hora por salário, tá? Para quando vocês forem tentar fazer o cálculo de vocês aí, fazerem certinho, de forma correta. Mas hoje nós não vamos mexer muito com essa parte de conversão, tá bom? Então vamos pegar aqui o exemplo de Maria. Maria, então, ela trabalha de 8 às 17 com intervalo de 1 hora. Como é que a gente acha a escala diária? Vamos recordar? Então a escala diária é a saída de Maria, 17, menos 8, que é a entrada dela. Então ela trabalha aí 9 horas, menos 1 hora do intervalo, então ela trabalha 8 horas por dia. É importante vocês gravarem essa informação de quantas horas por dia Maria trabalha, para a gente poder fazer os exemplos posteriores a este daqui, ok? Como é que eu calculo a minha escala semanal? Então, 8 vezes 5. O que é esse 5? 5 dias da semana, porque ela trabalha de segunda a sexta-feira. Então, 8 vezes 5, 40 horas. 40 horas por semana que a Maria trabalha. E minha escala mensal, como seria? 40 horas, que a gente acabou de achar na semana, vezes 5 semanas, que seria o mês. Então, deu ali minhas 200 horas mensais. Então, Maria, resumindo, Maria trabalha 8 horas por dia, 40 horas por semana e 200 horas mensais. Aqui, perfeito, nós já entendemos o exemplo de Maria. Ok, então agora nós vamos partir para nosso salário hora e salário dia, para vocês verem. Por que eu trouxe salário hora e salário dia? Justamente para a gente poder ver o reflexo desse salário hora, salário dia, quando se tem um atraso, quando se tem uma hora extra, quando você falta um dia, como que fica essa situação. Então nós vamos falar bem, vai dar uma visão bem legal para vocês aí a respeito do contra-cheque de vocês, tá? Para sabermos quanto vale a nossa hora, basta pegarmos o nosso salário de contratação e dividir pelas horas mensais.
tudo nós vamos fazer exemplos, ok? Então, por exemplo, Caio foi contratado para trabalhar 200 horas mensais com um salário de R$3.000. O Caio já tem essa informação, o salário dele é R$3.000, vocês precisam saber qual que é o salário de vocês, isso vocês precisam saber, ter em mãos, ok? Para trabalhar, qual que é a carga horária mensal do Caio? 220 horas mensais. Essa informação já veio para o Caio desta forma, mas caso não viesse, vocês fariam aquela apuração, quantas horas trabalham por dia, quantas horas na semana vocês trabalham, e isso vezes 5 semanas para saber quanto por mês vocês trabalham, se vocês não sabem de qual que é a sua carga mensal, tá bom? Então, para acharmos o nosso salário hora, basta a gente dividir o salário cheio, R$3.000, pela sua carga mensal cheia, 220. Então, 3.000 dividido aí por 220, vamos fazer a conta aqui, ó, 3.000 dividido por 220, nós temos que o Caio recebe por hora R$13,63. Aqui daria R$13,64, arredondando, né? R$13,63 a hora do Caio, ok? Bem facinho de fazer. Salário dividido pela carga horária mensal. Salário cheio dividido pela carga horária mensal. Sem muito segredo, né? E como que eu acho o meu salário por dia? Então, mensal eu divido pela carga e por dia eu quero saber quanto cada dia meu vale. Eu vou pegar o meu salário cheio e vou dividir por 30. Então, eu pego o salário cheio, R$3.000, que a gente viu que o Caio recebe, dividido por 30. Então, eu tenho R$100 por dia. Esse é o meu salário por dia. Meu salário por hora, vamos voltar aqui só para recordar. Vamos voltar. Meu salário por hora eu divido pela quantidade de horas totais que eu faço no mês, 220. No caso de fosse de Maria, seria 200 horas. Mas no caso do Caio aqui, que é o nosso exemplo, 3.000 dividido por 220 é igual a 13,63. E por dia, aqui foi por hora. E por dia eu pego os 3.000, divido por 30, que é um mês. E aí será o valor do meu dia, R$100. Vamos pegar aqui, vamos fazer o teste. 3.000 dividido por 30, R$100 por dia que ele recebe. Até aqui tudo tranquilo, né? Não tem muito segredo. Não tem muito... Opa, que eu passei errado. Vamos passar aqui. Então, beleza, gente. Essa parte do salário dia, salário hora, nós vamos falar mais sobre ela. Vocês vão entender o porquê que eu passei por esse ponto neste momento. Agora, quando nós vamos entrar nas faltas. Vocês vão ver qual que é a diferença, qual que é o impacto que dá atrasos e faltas no recibo da gente, tá? Então, vamos lá. Como é que acha falta? Como que eu acho faltas no meu... Como que eu acho quantas horas que eu atrasei por dia? Como é que eu faço isso? Como que faz isso, né? Então, a regra é bem simples. Vocês vão ver que tudo que nós aprendemos nas aulas anteriores, agora vai fazer mais sentido, vai estar fazendo... É uma cadeia, né? O que nós aprendemos nas aulas anteriores, agora a gente trouxe para poder ajudar, para a gente entender, vai tudo complementar. No final, a conta fecha. A regra é essa. Então, vamos lá. Para acharmos as faltas cometidas, será aplicada a mesma regra para apurar a jornada de trabalho. Ou seja, a gente diminui a saída pela entrada. Só que antes de nós fazermos isso, a gente precisa saber para qual horário que eu fui contratada, né? Eu preciso saber qual que é o horário para eu saber se aquilo ali gerou uma falta, gerou um atraso ou não. Ou se gerou uma hora extra. O cálculo que nós vamos fazer, ele é igual caso a pessoa tenha feito mais horas trabalhadas e é igual caso a pessoa tenha atrasado. É o mesmo cálculo que vocês farão no contra-cheque de vocês, farão na apuração de ponto de vocês, tá bom? Então aqui, ó, caso o horário não seja cumprido, a diferença entre as horas que deveriam ser trabalhadas e as horas efetivamente trabalhadas serão consideradas faltas ou atrasos, ok? Como é que seria isso? Nós vamos passar cada ponto desse, nós vamos dar um exemplo para vocês entenderem de forma mais clara. Uma consideração importante sobre os atrasos. A legislação permite ao empregador que desconte o DSR de forma integral se a carga horária não for cumprida. DSR, lembrando o que é o descanso semanal remunerado. É um dia da semana
Todos nós temos um dia na semana que o empregador paga para nós ficarmos em casa descansando. Então é um dia remunerado que você realmente não trabalha e está ali em casa descansando. Então esse dia ele pode ser descontado se você não cumpriu a sua carga horária correta. Outra consideração importante: a legislação prevê tolerância de 10 minutos, tanto para computar como horas, né, na contagem de extra, como atraso. Então vamos supor assim, se você chega todos os dias 10 minutos é num dia, tá, gente? Se você chega 5 minutos mais tarde e sai 5 minutos mais cedo, vamos colocar assim, no dia tem que ser 10 minutos. É o máximo de tolerância que a CLT prevê. Então, no dia, vamos supor que você tem esses 10 minutos ali, você chegou atrasado esses 10 minutos. Se você chegou atrasado até esse limite da tolerância, não vai acontecer nada com o seu recibo, não vai ter desconto de nada. E mesma coisa quando você chega mais cedo, se você fica um pouquinho a mais do seu horário, 10 minutos que passa do seu horário não quer dizer que você tem direito a hora extra sobre aqueles 10 minutos, tá bom? Isso é tolerância, tanto para pagamento como para desconto. Então, ali zera, ok? Mas vamos supor, um dia na semana qualquer, você chegou 20 minutos atrasado. O empregador, ele pode sim descontar de você esses 20 minutos. Ele não vai descontar só o que ultrapassou da tolerância, ele não vai descontar só a diferença, só 10 minutos. Ele vai descontar os 20 minutos. Vocês concordam comigo que se ele fosse pagar a hora extra para você, se você fez 20 minutos de hora extra naquele dia, se ele fosse efetuar o pagamento, ele não teria que fazer o pagamento dos 20 minutos? Ele não pagaria só a diferença de 10 minutos que você fez de extra, né? Desconsiderando a tolerância. Junta tudo. Então, até o limite de 10 não soma nem para extra nem para atraso. Se ultrapassou, pega tudo. Pega todo o período que você ficou em atraso, não tem tolerância, não tem a tolerância ali, ela zera, tá? Tem convenção coletiva que estipula esse limite um pouquinho maior, estipula de 15 minutos, eu acredito que foi a maior que eu já tenha visto. Então, cabe vocês novamente consultar se a convenção coletiva estipula alguns minutos diferentes do que a CLT. Pela CLT é 10 minutos, tá bom? Aqui eu coloquei o artigo 58, que é o artigo que tá na CLT, que prevê essa questão da jornada dos atrasos. Então vamos ler, ó. Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto não excedente de 5 minutos, observando o limite máximo de 10 minutos diário, ou seja, tanto para horas extraordinárias como para o desconto, os 10 minutos ali, eles não serão computados, perfeito? Vamos lá. E como que faz o desconto das faltas e do DSR? DSR, descanso semanal remunerado, o dia que a empresa te paga para ficar em casa quietinho, bonitinho, descansando e recebendo. Como que faz esses descontos? Aqui eu coloquei a base legal, né, para vocês terem o embasamento, e vamos lá, olha só. No caso do trabalhador faltar ao serviço sem justificativa em um dia da semana ou não tiver cumprido com a sua jornada de trabalho, este perderá o repouso semanal remunerado, domingo e feriado, da semana seguinte. Uma pausa aqui só para dar uma informação para vocês. Sempre que a gente for ler legislação, nós temos que ler pausadamente, porque tem pontos aqui que se a gente ler rápido, passa desapercebido. Então precisamos ler toda a legislação de forma pausada, para a gente poder entender de fato o que ela está nos dizendo. Olha só, vamos ler novamente, mas com algumas pausas. No caso do trabalhador faltar ao serviço sem justificativa, então ok, eu posso, se eu tiver justificativa, isso aqui não vale. Sem justificativa é que vai valer esse artigo aqui, ok? Então, no caso do trabalhador faltar ao serviço sem justificativa em um dia da semana, pausa. Aqui ele falou, se ele faltar em um dia, então o dia é dia completo, né? Se ele faltar um dia da semana ou, olha a palavrinha, ou não tiver cumprido com a sua jornada de trabalho. Ou seja, não quer dizer que só se eu faltar o dia inteiro que isso aqui vai ser regra. Se eu faltar 30 minutos, 1 hora, se eu me atrasar esse período, essas horas, o empregador, ele pode sim descontar de mim o meu repouso semanal remunerado.
E o que mais ele fala? Olha aqui, olha o que mais ele fala a respeito do repouso semanal remunerado. Este perderá o repouso semanal remunerado, domingo e feriado. Não é só domingo ou feriado. Se na semana tiver domingo e feriado, a pessoa perde os dois. Os dois. Então vamos supor, eu faltei 1 hora. Eu me atrasei 1 hora num certo dia da semana. Se na semana seguinte tiver domingo, tiver o feriado, né? Porque o domingo já é parte do meu DSR, tiver um feriado, eu vou perder o meu domingo, que eu já tenho, e o meu feriado, porque feriado também é um DSR. E aqui é importante observar, da semana seguinte. Nós vamos falar mais sobre esse ponto da semana seguinte, mas eu só queria frisar para vocês este ponto. O repouso semanal, ele é se eu faltar um dia completo ou se eu tiver atrasos. Ambos faz com que eu perca o meu domingo e o meu feriado, de forma integral, não de forma proporcional, tá? Vamos mostrar como que isso acontece. Vamos colocar aqui o exemplo de Maria. A Maria aqui é famosa, gente. Maria aqui, ela é famosa. Maria trabalha de 8 às 17 com intervalo de meio-dia às 13 de segunda a sexta-feira. Perfeito, nós já tínhamos visto o exemplo de Maria algumas outras vezes aqui. Então, vamos sempre recordar como que a gente faz esse lançamento, né? A minha saída menos a minha entrada, 9 horas. 9 horas menos o meu horário de intervalo, que não conta, 8 horas diária. Perfeito. Aqui está claro qual que é o horário diário de Maria, 8 horas. Mas suponhamos que Maria tenha feito o seguinte horário numa segunda-feira qualquer aí do mês, ela fez esse horário, de 8h30 às 17, com intervalo de 1 hora. Olha só, ela tinha que ter entrado no serviço 8 horas, mas ela entrou 8h30. Tudo certo? Aí eu fiz a mesma regra, né? Meu horário de saída menos a minha entrada, 8h30. 8h30 menos 1 hora de intervalo, 7 horas e 30 minutos. Qual que é a carga horária mensal Qual que é a carga diária de Maria? Não é 8 horas? A gente não viu aqui que a carga normal, a carga que ela foi contratada, não é 8 horas? Certo? Se a Maria fez 7 horas e meia, o cálculo que a gente vai fazer é o mesmo do que nós já estávamos fazendo antes. Só que eu vou pegar quanto ela deveria ter feito, quanto ela foi contratada para fazer e quanto ela efetivamente fez, 7h30. Um a menos o outro, eu vou saber se eu tive um atraso ou se eu tive 1 hora extra. Por isso que eu falei para vocês que o cálculo é o mesmo. Vamos supor que a Maria aqui em cima tenha, sei lá, saído a entrada às 8, mas saiu às 18, né? Vamos colocar assim. Aqui ela teria 1 hora a mais do que ela é contratada para trabalhar. O cálculo seria o mesmo. Quantas horas que ela é contratada? 8 horas. Quantas horas que ela trabalhou? 9 horas, vamos supor. Ela teria 1 hora de hora extra. Só que nesse caso aqui ela é contratada para 8 e trabalhou 7 horas e 30 minutos. Então, quanto que ela teve de atraso? Ela teve meia hora aí de atraso neste dia, ok? Até aqui tudo bem. A Maria atrasou aí os 30 minutos, ela ultrapassou a tolerância, que a tolerância é 10 minutos no dia, ela ultrapassou, não vai descontar somente 20 minutos, vai descontar tudo que ela atrasou, 30 minutos. Ultrapassou a tolerância, engloba tudo, vai todo mundo no pacote. Então, neste cenário, Maria perderá estes minutos e um dia inteiro de DSR. Vamos colocar num exemplo aqui, vamos supor que seja o Caio, né? O Caio recebe R$3.000. Nós vimos que a escala dele é 220. Então, o Caio recebe por dia 13,63, ok? Se o Caio se atrasou 1 hora, ele perderia esse valor aqui, ó, 13,63. Ele atrasou 1 hora do dia dele e vai perder 13,63. Mas por esse atraso, a empresa vai descontar do Caio 13,63 mais, dividido por 30, mais R$100 de DSR. Ou seja, o Caio vai ter de desconto 113,63. Mas, Jéssica, por quê? A gente acabou de ver lá na legislação que se o funcionário não cumprir a carga horária que ele foi contratado, a empresa pode descontar o DSR da semana dele de forma integral. Não é porque ele faltou, que ele se atrasou 1 hora, que o DSR vai ser proporcional, vai ser descontado 1 hora. Desconta o DSR inteiro. Ele perde tudo.
tá? Então, o atraso de 1 hora pode te causar muito mais transtornos, se a empresa quiser descontar de fato, do que a gente imagina. E ainda tem pior. Vamos lá, vou mostrar para vocês que dá para dar uma pioradinha aqui nesse cenário aqui. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu passar aqui a próxima página. Porém, atenção, vamos lá. A semana trabalhista para cômputo de DSR é contada de segunda a domingo. Tudo errado. Então, a minha semana começa numa segunda-feira e termina no domingo. A semana trabalhista para calcular o DSR é dessa forma, tá, gente? Sempre começa segunda é o dia 1 e domingo é o último dia, ok? Por que eu estou falando isso? Porque as faltas, a gente viu nas informações anteriores que a falta, o DSR da semana é descontado da semana seguinte. Então, até para faltar, a gente precisa ser esperto, tá? Vamos prestar atenção. Olha só o que vai acontecer nesse negócio aqui. Vocês precisam avaliar em qual dia a falta foi cometida. Então, você que está aqui, que é do departamento pessoal, você precisa saber qual dia de fato a falta foi cometida se o empregador quiser descontar os DSR, tá? E você que é funcionário que está aqui, está assistindo essa aula, você precisa saber também que dia faltar, se você for faltar, e como que será o seu desconto, tá? Porque o seu desconto pode ser muito maior do que você imagina. Então, vejamos no calendário. Então, aqui, gente, eu coloquei um exemplo prático. Olha só. Vamos considerar que a Maria faltou nesse dia aqui, ó, no dia 6. E no dia 7 de setembro é feriado. Perfeito? A gente sabe que a semana começa na segunda-feira e termina no domingo. Então, a minha semana começou no dia 6 e vai terminar no dia 12. As faltas, o DSR para ser descontado, o que fala na legislação, é que vai ser descontado da semana seguinte. Então, se a Maria faltou aqui, ó, no dia 6, o DSR que ela vai perder é do dia 19. Entenderam? Minha semana do dia 6 vai de 6 a 12. Minha segunda semana de 13 a 19. Começa na segunda e termina no domingo. Se ela faltou no dia 6 e a legislação fala que o DSR descontado é da semana seguinte, então o DSR que ela vai perder é o dia 19. Então ela perdeu aqui 1 hora, vamos supor que ela tenha faltado aqui 1 hora e perdeu um dia inteiro aqui do DSR. Então ela teve aquele desconto lá, vamos supor que seja o Caio ali, teve o desconto de R$113, tá? E 63 centavos. Ok, mas vamos desenhar aqui um outro cenário. Vamos supor que essa pessoa faltou aqui, ó, no dia 2 de setembro. A minha semana começa na segunda-feira e termina no domingo. Ó, essa é a minha primeira semana, essa é a minha segunda semana. A pessoa faltou aqui, ó, numa quinta-feira, no dia 2. O DSR da semana que ela vai perder é o da semana do dia 6, ok? Então, se ela faltou no dia 2, ela perde o dia 12, que é o da semana seguinte. Porém, nessa semana do dia 12, da semana do dia 6 ao dia 12, teve um feriado. Além dela perder 1 hora aqui, porque ela chegou atrasada 1 hora, ela vai perder o dia 7 e vai perder o dia 12. Então, o que era R$113,63, agora virou R$213,63. Ela vai perder 2 DSRs, que o feriado é um DSR, e o domingo, que já é o DSR dela, que é o descanso semanal dela. Então, ela perde os 2, mais o atraso dela, que foi ali de 1 hora. Vocês entendem que se a empresa quiser descontar, ela pode fazer desconto sem problema nenhum. Então, nós vamos falar agora sobre o Vale Transporte. O Vale Transporte também gera muita dúvida dentro do recibo de pagamento e gera mais dúvida ainda também com relação aos descontos, né? Como é que faz os descontos. Então, nós vamos ver aqui certinho agora, bonitinho, para ninguém mais ficar com dúvida com relação a isso, tá bom? O Vale Transporte, ele é um benefício indispensável, conforme uma lei. Ele tem uma lei, né, gente? Depois vocês dão uma olhadinha nessa lei dele aqui. Então, ele é um benefício indispensável e regulamentado pelo Decreto 95/247 de 87, que assegura o recebimento do auxílio pelo trabalhador a partir da assinatura no termo de concessão, que deve estar acompanhado de comprovante de residência atualizado. Isso aqui é importante, gente. Esse termo de concessão, ele não é para sempre, tá?
Eu morava do lado da empresa, assinei aquilo ali e agora é para sempre. Nunca mais eu vou poder recorrer àquilo. Não é assim, não é para sempre, tá? O termo de concessão vai de acordo com a necessidade. Se hoje eu moro numa localidade que eu não preciso de vale transporte, ok. Mas se amanhã ou depois eu venha precisar de vale transporte, eu faço a solicitação à empresa e eles me mostrando o comprovante de residência ali atualizado que eles precisam me fornecer esse vale transporte. Olha só, eu falei aqui, ó, é um benefício indispensável. Se o funcionário precisa, a empresa precisa conceder, tá? É lógico que se você mora do lado da empresa, não justifica. Vocês vão até verificar aqui por que eu estou falando que tem situações que não justificam você pegar vale transporte. É pior. Então, nós vamos entender aqui, ó. A lei estabelece que o empregador compartilhe as despesas de deslocamento com o funcionário. A concessão é obrigatória para todos os trabalhadores que façam parte do quadro de funcionário de uma empresa de forma fixa ou temporária. A lei estabelece que o empregador compartilhe das despesas, tá? Ele não é obrigado a arcar com toda a despesa do vale transporte. Ele vai compartilhar dessas despesas com a gente, tá? Com a gente que é trabalhador. Então, com base na CLT, o uso das passagens deve se dar no sistema de transporte coletivo, público, urbano ou intermunicipal ou interestadual. O empregador deverá conceder o benefício somente àqueles empregados que utilizarem o transporte público no deslocamento de casa para o trabalho. Isso aqui é muito importante. Assim, não fazem jus ao benefício os empregados que se deslocarem de casa para o trabalho em veículo automotor, motocicletas, bicicletas ou a pé. Então, o empregador ele é obrigado a conceder o vale transporte se você utilizar o meio público para ir até o seu trabalho. Jéssica, eu vou com o meu carro. O empregador não é obrigado a conceder vale transporte. Jéssica, eu vou de carona. O empregador não é obrigado a conceder o vale transporte. E aí? Então, como é que faz, Jéssica? O benefício do vale transporte é para quem usa o meio de transporte ônibus, né? Você vai para empresa de transporte público. Esse é o benefício do vale transporte. Nesse caso, é preciso que o trabalhador preencha uma declaração informando, caso o trabalhador não pegue vale transporte, né? Ele não queira o vale transporte, ele precisa fazer, né, uma declaração informando que não utiliza o transporte público para deslocar de sua residência ao trabalho e vice-versa, não tendo, portanto, o perfil de beneficiário. Isso aqui é mera formalidade, tá, gente? Precisa ter isso aqui para poder ter no registro das empresas, guardadinho, bonitinho, tá? Isso é para ser formalizado o pedido ou não ter o benefício. Então, isso aqui é para ser formalizado esse processo e não correr risco depois da pessoa falar assim, mas nunca me ofereceram. Então, se tem os termos certinhos ali, não tem problema, ninguém vai brigar com ninguém, perfeito? E qual que é o valor a ser descontado do vale transporte? O vale transporte tem convenção coletiva, vamos voltar lá na convenção coletiva, tem convenção coletiva que vai sugerir que seja ali 2%, 3%, tem convenção coletiva que estipula valores mais benéficos, então tem que consultar a convenção. Tem empregador que opta por não descontar nada, por livre e espontânea vontade dele mesmo. Tem empregador que opta por descontar 1%, não está em convenção, não está na legislação. Legislação é 6%. É por livre e espontânea vontade dele, ele não tem essa obrigação. Então, o que fala o parágrafo único aqui, ó, do artigo 4º da Lei 7.418? O empregador participará, percebam as palavras, dos gastos de deslocamento o empregador participará dos gastos de deslocamento do trabalhador com a ajuda de custo equivalente à parcela que exceder a 6% do seu salário básico. Ou seja, se exceder dos 6% do seu salário, é que o empregador paga. Se não exceder, o valor é todo por sua conta, tá? Como assim, Jéssica? Vamos lá, vamos mostrar aqui, ó. A lei trata que o empregador cobrirá o que exceder a 6% do seu salário. É muito importante nos atentarmos a essa regrinha. O percentual de desconto mudará
se a convenção estipula. Então, vamos colocar aqui, ó. A Maria, o salário da Maria é R$ 2.000, salário normal dela é R$ 2.000. E o custo mensal do Vale Transporte, o custo que a empresa compra o Vale Transporte dela é de R$ 200. Qual que é o valor de desconto do Vale Transporte de Maria? É bem simples o cálculo, tá, gente? É 6% pela legislação. Então, eu vou pegar aqui R$ 2.000, que é o salário base dela, vezes 6%. Quanto que eu vou ter de desconto de Vale Transporte? R$ 120. E Maria pegou quanto de Vale Transporte? Maria pegou 200. Então, a empresa, nesse cenário aqui, a empresa vai custear R$ 80. O restante, R$ 120, é por conta da Maria. A empresa custeia o que exceder a 6%, tá? Se a Maria tivesse pegado, Jéssica, R$ 500, seria descontado dela R$ 120 e a empresa arcaria com o que excedeu. Então, R$ 500 menos 120, a empresa arcaria com R$ 380, tá bom? Até aqui tranquilo, né? O que exceder a 6%, a empresa paga, e o que, se não exceder, você paga. Você, como funcionário, arca. Mas suponhamos que Maria pegue apenas R$ 100 de vale transporte todo mês. Qual que seria o desconto? Qual que seria? Então, a Maria aqui, ela pega só R$ 100. Ela recebe R$ 2.000. Vamos voltar aqui. A Maria recebe R$ 2.000. Ela recebe R$ 2.000. 6% do salário dela, vezes 6%. 6% do salário dela é R$ 120. Só que a Maria só pega por mês R$ 100 de vale transporte. E aí, o que faz? Quanto que a empresa vai pagar? Se 6% está dentro, se os R$ 100 está dentro dos 6%, a empresa não arca com absolutamente nada. A Maria vai pagar os R$ 100 do bolso dela completamente. Não tem nenhum valor para a empresa pagar nesse sentido. Mas por quê, Jéssica? Vocês lembram quando nós iniciamos o curso, lá na primeira aula, nós falamos que o nosso salário, ele já cobre a nossa alimentação, o nosso vestuário, a nossa moradia e o nosso transporte. Se o que você pega de vale transporte não excede a 6%, o seu salário já custeia esse transporte que você está utilizando para ir e vir. Não cabe à empresa o pagamento, tá certo? O que eu tinha para passar para vocês com relação ao tema de hoje seria isso. Espero que vocês estejam gostando do treinamento. Espero que vocês estejam aprendendo, absorvendo, né, as informações. E obrigada. Obrigada por vocês estarem aqui. E até a próxima. Espero vocês no dia 17. Até mais, gente.